Brasil e a classificação do Flamengo numa partida muito fraca, né? Um jogo muito ruim do Flamengo, diante de um adversário fechado, gramado ruim. O Flamengo parece que não tem poder nenhum de superação, digamos assim, de algumas adversidades, né? O time realmente É sucumbe. impressionante, falando sério, gente, é impressionante. Depois dos dois ótimos jogos contra o Corinthians e contra o Bolívar, o que todo mundo esperava? Bom, o time agora encaixou, o time se achou. O time vai agora só evoluir. Um recuo de pelo menos 10 casas. Se fosse aqueles joguinhos, avance 10 casas, volte. Parece que o trabalho do Tite é um grande jogo de tabuleiro. Perfeito. Que você avança 3 casas, aí você fala, vou engrenar no jogo. Aham. Aí você, daqui a pouco, no jogo seguinte, você joga bem de novo. Aí você avança mais 2. Aí depois você pega uma carta de prejuízo, Aham. e aí tu volta 8 casas. É, o Porque problema é que realmente aí, né? parece que ele faz o que ele bem entende no Flamengo o tempo todo. Aliás, ele foi aplaudido depois de uma enorme bobagem que ele fez. Salve, salve nação, vambora que Regina, o que a mídia esportiva falou sobre essa vitória do Flamengo, classificação e principalmente a situação de Gabigol, né? Gabigol foi bem recebido lá em Manaus, acabou não entrando no jogo. Será que o Tite está poupando o Gabigol por causa das críticas ou está preparando o Gabigol para o próximo jogo no Maracanã, né? O que será, né? E também falar o que será que aconteceu com o futebol do Flamengo. O time do Flamengo regrediu no futebol. 2 jogos bons, Corinthians e Bolívar, e o futebol desapareceu. O futebol ficou no Rio de Janeiro. Porque eu acho que é isso que aparece, né? Eu vi uma pessoa falando e eu gostei muito. O time do Flamengo é igual o time de tabuleiro. É igual o tabuleiro. Tu tira uma carta, avança 2 casas. Tu tira outra carta, avança 3. Tu tira a última carta, retrocede, regride 10 casas. Isso é o trabalho do Tite no Flamengo, né? Um jogo de tabuleiro. Flamengo 1-0, Amazonas 0, Flamengo 1, para ser mais preciso. Joguei em Manaus, Copa do Brasil, e a classificação do Flamengo numa partida muito fraca, né? Um jogo muito ruim do Flamengo, diante de um adversário fechado, gramado ruim. O Flamengo parece que não tem poder nenhum de superação, digamos assim, de algumas adversidades, né? O time realmente sucumbe, né? E sofre, corre algum risco. Realmente foi uma atuação muito fraca do Flamengo. E com isso, deu até um certo desânimo no torcedor em função daquilo que o time apresentara contra o Corinthians diante do Bolívar. Mas hoje foi uma atuação muito ruim. O time estava descansado, o time estava fora sem jogar uma semana, ou seja, não teve desgaste, não teve nada. A viagem é longa, mas convenhamos, voozinho fretado, sem nenhum jogo próximo, não foi nada do outro mundo, né? E a atuação foi, de fato, muito ruim. E o Pedro voltou a marcar. Ele marcou no Rio 1-0 gol dele, marcou também em Manaus, tendo aí uma média de 0,51 por jogo, 125 gols em 245 partidas. E o detalhe importante, né? O Pedro é um jogador que ele foi reserva por muito tempo. Então, essas 245 partidas que fez pelo Flamengo, completou hoje, e muitas delas ele foi reserva. Ele entrava para jogar minutos. E ainda assim tem uma média de meio gol por jogo. É impressionante como ele consegue manter realmente um número bem expressivo, né? É o grande artilheiro do Brasil hoje, né? E é um time, de fato, que é um jogador, de fato, importante, dono absoluto da posição e tudo mais. Essa lá de Fernando Carvalho, a Arrascaeta parece estar jogando futebol de master. Realmente, teve um momento ali que ele poderia ter chutado no gol, aí faz um passe, até quase saiu o gol na sequência, né? Mas poderia ter chutado. Realmente, sabe, falta às vezes um pouco mais de, sabe, objetividade até. Enfim, o gol acabou só saindo porque o Igor Jesus, que entrou no jogo, entrou até bem. Ali no lugar, entraram ele e o Luiz Araújo saindo, o De La Cruz que sentiu ali alguma coisa. E o Alan, ele arriscou o chute de fora da área. A bola não tinha, aparentemente, o destino do gol, mas aí desviou no Pedro e entrou. Só aconteceu porque o garoto chutou, que é uma coisa realmente que incomoda bastante esse time do Flamengo. Eles não gostam de chutar de média distância, evitam chutar de média distância. É um negócio, no mínimo, estranho. Não dá para entender muito porquê, mas enfim, acabou que dessa maneira foi que saiu o gol. Daqui a pouco teremos dessa atuação muito fraca de sua equipe, muito abaixo, né? O Flamengo, de fato, tem aí uma dificuldade crônica quando enfrenta times muito fechados, ou calor, altitude, gramados,
Não pode ter dificuldade, que o time realmente ele cai muito, né? O Flamengo é o único clube que tem uma forte cobrança de sua torcida e da mídia por grandes atuações. Se não for uma grande atuação, não serve. Ou dos clubes, muitas vezes, vencem jogando mal e tal, jornadas ruins, e não é a mesma repercussão. Em alguns casos, o time joga mal, ganha suando sangue, e aí no final time perseverante, lutou até o final. Sim, um jogo que já era para ter vencido com muito mais facilidade. Mas, enfim. José Ricardo Ribeiro Santos, que achou da venda do Fabrício Bruno? Se for uma venda por esse valor que está sendo divulgado de 15 milhões de euros aproximadamente, tem que vender correndo. Está correndo. Manda embrulhado para presente. E é bom para ele também, vai ter a chance de jogar a Premier League. É bom para o rapaz, é bom para o Flamengo, é bom para todo mundo. Excelente negócio. Gustabante, o que achou da participação do Luiz Araújo no jogo? Achei que o Flamengo finalizou mais com ele em campo. Obrigado pela mensagem, Felipe. Ele entrou bem, ele é um jogador incisivo, ele é objetivo, não tem medo de chutar para o gol. Sabe, ele é um bom reserva do Flamengo. Acho que ele não tem bola para ser o titular absoluto. Eventualmente até poderá ser titular em um jogo ou outro, mas ele é uma boa opção. Um jogador que recompõe, volta, marca e chuta para o gol. Manda para o gol. Ele não tem medo, não. Abriu, ele queima mesmo. O Matheus. Uma semana de treinamento sem articulações e problema é o Gabriel. Falou Rinaldo Delfino. Não, são dois problemas diferentes. Uma é a má atuação do Flamengo. Esse é um problema. O outro é o problema do Gabriel, que é um problema de outra ordem. São duas coisas paralelas. Uma não anula a outra. Tá? Tente outra vez. Edmar, o Thales Campos, o Flamengo deve insistir no Gabriel, deve dar chance ao Carlinhos. Eu acho que o Gabriel está cada vez mais sem clima, né? Sem clima. Agora, a informação que eu tenho é que o Flamengo não vai liberar o jogador assim, pura e simplesmente. Quem tiver interesse em levar o Gabriel, agora, no meio do ano, na janela, terá que chegar num acordo financeiro com o Flamengo. Aí a questão é, o que o Flamengo vai aceitar? Vai querer uma grana além para rescindir o contrato? Ou o time paga o salário dele, o Flamengo libera emprestado, até que termine o compromisso dele com o Flamengo no final do ano. Mas não deve fazer muita força para segurá-lo, não. Isso aí é fato. Tá? É fato. O Gabriel tem 2 gols esse ano, gente. É impressionante. Estamos chegando aí a 4 meses de temporada. Começou em janeiro, né? No começo da segunda quinzena, mas já estamos a 4 meses da temporada. Hoje já é dia 23, a gente vai entrar em 2 minutos. Então é janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Já tem 4 meses de temporada de bola rolando e ele teve suspensão. Ficou fora, mas já jogou um número de partidas significativo, né? Para ter tão poucos gols, né? Isso aí. Mas o fato é que o Flamengo está classificado, embora, convenhamos, não tenha jogado bulhufas nas 2 partidas. É impressionante, falando sério, gente, é impressionante. Depois dos 2 ótimos jogos contra o Corinthians e contra o Bolívar, o que todo mundo esperava? Bom, o time agora encaixou, o time se achou. O time vai agora só evoluir. Passou uma semana treinando. Treinando e descansando. Uma semana inteira. E o que se viu hoje? Um recuo de pelo menos 10 casas. Se fosse aqueles joguinhos, avance 10 casas, volte 10 casas. Por quê? Porque o nosso treinador, o nosso canastrão de novela mexicana, não abandona de maneira nenhuma a ideia dos pontinhas. É uma coisa doentia. Hoje o Gerson jogou, meus cachorros estão irritadíssimos aqui com o Tite. Hoje o Gerson jogou fazendo as vezes de Luiz Araújo. Não eram 2 pontinhas típicos, mas o Gerson jogou estacionado na ponta direita. Onde, sabes, ele não rende metade do que ele rende quando ele tem liberdade para poder fazer o quarteto do meio-campo. Quarteto do meio-campo, Tite, aprende de uma vez por todas. Não dá para jogar com 3 homens no meio-campo e 2 pontas abertos. Não adianta o Gerson estar na escalação se ele está escalado com a ordem para jogar do lado da linha de lateral. Quer abrir, quer fazer amplitude, avança os seus laterais. Ainda mais contra uma baba do boi do quiabo como é o Amazonas. Com todo respeito ao time do Amazonas, que eu acho que é um trabalho que até que está sendo bem feito, em 5 anos o time já está na Série B, o time está enfrentando o Flamengo quase que de igual para igual, mas, cara, é um time tecnicamente muito fraco. O Sassá do Botafogo, lembra do Sassá do Botafogo? Que em grande forma era uma porcaria. Pois bem, ele agora com não sei quantos quilos a mais, está parecendo uma geladeira, ele está
ele é atacante titular do Amazonas. O único jogador do Amazonas que realmente é tecnicamente bom é o ponta esquerda. Vou até ver aqui o nome dele, que eu me esqueci do nome dele. O Pontinha, acho que é Serafim. O Pontinha, esse é embaçado. Esse é embaçado. Olha aqui. Serafim, exatamente, Matheus Serafim. Esse é embaçado. Mas fora ele, é tudo jogador medíocre, gente. Medíocre no sentido mediano. Não estou dizendo que são pernas de pau, mas é tudo jogadorzinho mediano. E o Flamengo conseguiu se atrapalhar com um time, com jogadorzinhos medianos. Por quê? Porque o Tite não abandona, não adianta. Eu digo, o Tite parece um jumento com antolhos. Para ele, futebol só pode e deve ser jogado com 4-3-3, com pontinhas abertos. Até quando ele escala um armador, um meio armador como o Gerson, ele bota o cara lá. Isso depois de 2 jogos em que ficou evidente que o time melhorou, porque o Gerson tinha liberdade. Porque o quarteto do meio-campo conseguiu fazer a bola circular bem. Porque a dupla de atacantes conseguiu ter mais liberdade para se movimentar. Vocês viram hoje, inúmeras vezes, vou repetir, inúmeras vezes, o De La Cruz, coitado, que aliás é uma preocupação grande, sentiu o joelho. Provavelmente não vai jogar contra o Milionários. Olha o problemão pela frente. Mas, enfim, o pobre do De La Cruz, com a bola nos pés, e 4 caras na frente dele parados. Parados. É o famoso futebol de totó, dedobol, ou dedobol, se vocês preferirem. Cebolinha parado na esquerda, Gerson parado na direita, Arrascaeta e Pedro entre os zagueiros. Em vários momentos, essa situação se repetiu. Em vários momentos. Aí é complicado, cara. Aí é duro, quer dizer, o cara achou a fórmula da Coca-Cola, que era óbvia, vamos combinar que essa Coca-Cola qualquer alquimista fazia no banheiro de casa, depois de ver o que o Jesus fez e que o próprio Dorival fez, mas não. Ele quer porque quer jogar no 4-3-3 com pontas abertos. Onde é que o Flamengo vai parar com um técnico teimoso assim? Porque é impressionante, cara. O jogo de hoje é decepcionante ao extremo. Ao extremo. Porque o que todo mundo pensava era o seguinte, não, o Tite entendeu, finalmente o Tite entendeu, que é com 4 jogadores no meio-campo, o Gerson fazendo a função que era do Everton Ribeiro, mas jamais atarrachado na linha lateral direita, e os 2 atacantes com liberdade para se locomover. E o Arrascaeta chegando por trás deles. Não. Ele hoje empurrou o Arrascaeta lá para dentro também. Arrascaeta, que ninguém nos ouça, não está jogando bulhufas. Né? Bulhufas. Já podia ter sido substituído no intervalo para entrar o Lohan. Pois o Lohan foi um dos últimos que ele botou. Um dos últimos que ele botou. Como é que se entende a cabeça do Tite? Gente, me ajuda. Me ajuda. Não é possível, cara. O Tite está parecendo o Vanderlei Luxemburgo de atualmente. A sensação que eu tenho é que as 2 Copas fizeram o Tite parar no tempo e no espaço na dimensão errada. Na dimensão errada, porque o Tite diante das Copas era melhor do que esse Tite agora. O Tite que saiu das Copas é um Tite pior do que eu era técnico do Corinthians. E ele parou ali. Para ele, o futebol só tem sentido se jogar no 4-3-3 com 2 patetas abertos pelas pontas. Pedro. Tudo bem, Vitor Sérgio? Boa noite. Qual é a avaliação que você faz desse jogo, dessa atuação do Flamengo? Muito boa noite, Tainá. Boa noite todo mundo ligado aqui no Prorrogação. É uma atuação ruim, né? Lembra, não sei se você, lá nos seus momentos de lazer em Porto Alegre, quando Porto Alegre podia ter momento de lazer, que infelizmente não é. Tá tentando voltar, mas não é a situação atual, quando você era uma piá. Piá, né? Piá. Você lembra os jogos de tabuleiro que você ia jogando? Aí, sei lá, jogo da vida, Banco Imobiliário, vários outros, que aí você joga o dado, aí vai lá. Caiu 3, aí você anda 3, aí você tira uma cartinha ou tem alguma coisa escrita lá e... Volte 2 casas. Volte 2 casas.
Entendeu? Aí daqui a pouco você caía outro, fala, avance 3 casas. Sim. Parece que o trabalho do Ou jogo dado e 0. é 0, ou então às vezes você cai lá, fica uma rodada sem jogar. Isso. Parece que o trabalho do Tite é um grande jogo de tabuleiro. Perfeito. Que você avança 3 casas, aí você fala, vou engrenar no jogo. Aham. Aí você, daqui a pouco, o jogo seguinte, você joga bem de novo. Aí você avança mais 2. Aí depois você pega uma carta de prejuízo Aham. e aí tu volta 8 casas. O problema é que aí, quando a gente fala desse jogo, a gente tá falando de sorte. Você jogar o dadinho pra cima, Sorte. ele é sorte. E hoje o Flamengo teve mais sorte do que juízo. Futebol não é pra ser sorte, né? Ele tem... É um contexto, é um ingrediente, mas não é pra ser o maior deles. A sorte faz parte, ela é um componente do futebol. Porque como disse uma vez Nelson Rodrigues, se você não tiver sorte, você não toma nenhum picolé. Porque às vezes você pode pegar o picolé, abriu, ele cai no chão. Sim. Então é isso. A sorte, ela é um componente. Mas se você ficar a temporada inteira, uma temporada de 80 jogos no Brasil, dependendo da sorte, não vai funcionar. Então, a sorte, ela é um componente. Chega uma hora que os deuses do futebol vão olhar e falar, irmão, tentei, mas agora vai você. Então, mas é isso. O trabalho do Tite avança e volta, avança e volta, avança e volta. E hoje, Tite chegou em outubro. Aham, acho que é. Outubro, novembro, aí voltou em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, estamos quase no final do mês, são 7 meses. O trabalho não era para ficar nesse jogo de tabuleiro que anda 2 casas e volta 3, não. Ô, Ricardinho Martins, queria a sua avaliação, mas eu queria sim, Ricardinho. Em uma palavra, como é que você define o Flamengo do Tite até aqui? Se você pedir uma palavra, ele vai falar street. Help me, help you. O popular me ajuda a te ajudar. Decepcionante. Hoje foi mais um jogo muito abaixo do Flamengo. Tava dando uma olhadinha na escalação do Flamengo. Hoje jogou o Matheus Cunha. Mas geralmente joga o Rossi, que já foi goleiro de seleção. Ah. Varela, jogador de seleção. Perfeito. Fabrício Bruno, jogador de seleção e vendido ao futebol inglês. Léo Ortiz, jogador de seleção. Ayrton Lucas, jogador de seleção. Alan, nunca foi jogador de seleção. Nicolas de la Cruz, que é ótimo, jogador de seleção. Gerson, jogador de seleção. Arrascaeta, jogador de seleção. Everton Cebolinha, jogador de seleção. Pedro, jogador de seleção. E o time é mal treinado. O Flamengo é um time muito mal treinado. O Flamengo, em vários momentos, parece um catado dentro de campo. Tite é um grande treinador. Vocês sabem das minhas ressalvas com o Tite na seleção brasileira, mas em clubes sempre fez bons trabalhos, o que não está acontecendo no Flamengo. E quando o Tite chega ao Flamengo, ele diz, eu vou precisar me adaptar ao Flamengo, e não os jogadores se adaptarem ao meu estilo. E não está acontecendo nem lá, nem cá. A torcida do Flamengo já perdeu a paciência com o Tite. Isso é muito claro. Tanto que no jogo que ganha contra o Corinthians, a gente fez uma arquibancada aqui, a hora que o nome dele é anunciado no Maracanã, vaias, e inclusive pedindo para ele tomar caju. Eu acho muito difícil esse Flamengo jogar na mão do Tite, porque é um Flamengo que, eu repito, olhando, eu tenho dúvida se esse time treina. O Tite, inclusive, foi vaiado na hora da substituição do De La Cruz. Acho que o torcedor lá não tinha informação de que o De La Cruz estava pedindo, né? Esse é muito a substituição, porque tinha sentido. Vamos entender também se em algum momento o Flamengo vai dizer alguma coisa aqui, né? Estamos atentos, óbvio, a todas as informações, mas se o Flamengo atualiza algo do departamento médico em relação ao De La Cruz. O Flamengo, nesses momentos, ele é muito protocolar. Daqui a pouco vai estar no Twitter. Mas algo ele diz, né? Não diz quanto tempo. Daqui a pouco eu imagino, porque ele saiu com aquela bolsa gigante de gelo no joelho esquerdo. E joelho preocupa. Mas como ele saiu andando, ele saiu sentindo também. Então, você imagina o que vai fazer. Mas deve botar ali no Twitter, o jogador De La Cruz só foi uma pancada no joelho esquerdo, vai ser avaliado no CT, que realmente é o que a nota diz. Tem quase uma... Até Calçade. Não acho que interfere Por isso mesmo, para mim, o Gabigol não entrar hoje não precisa ter necessariamente nada a ver com questão técnica, tática, precisava ou não do Gabigol, cabia ou não no time, era ou não necessário.
A não ser que ele fosse extremamente necessário, e as atuações dele não têm dito isso, ele não tem sido 1 a 0 pro extremamente Amazonas. necessário em momento algum, que poderia ser um contexto, mas mesmo assim, o que ele está jogando Talvez o Lohan seja não melhor justificaria essa certeza de que ele é o cara que ia mudar o jogo. Mas ainda que fosse, eu acho que a questão não é tática, não é técnica, é assim, alguém precisa em algum momento colocar um freio no Gabigol. E eu acho que dá um chazinho de banco para ele também depois do que ele fez, porque é sério. Pode ter sido uma burrada, pode ter sido uma bobagem, mas é sério. Ele é um jogador da maior torcida do Brasil e vestiu a camisa da 2ª maior torcida do Brasil, do time que representa a 2ª maior torcida do Brasil. É normal que o torcedor do Flamengo se irrite, é normal que o torcedor do Flamengo se chateie e, portanto, é normal que ele seja punido. Punido com a perda da camisa 10, punido com multa, punido com o que quer que seja, inclusive com banco de reservas. Num jogo em que ele não era essencial e que eu não tenho, pelo menos, a certeza de que seria bom para o Flamengo, taticamente e tecnicamente, ele entrar. Porque, realmente, parece que ele faz o que ele bem entende no Flamengo o tempo todo. Aliás, ele foi aplaudido depois de uma enorme bobagem que ele fez. Eu não sei qual foi a bobagem, não acredito, sinceramente, mas é só uma opinião minha, que ele estivesse dopado. Mas se ele não estava dopado, e repito, acredito que não estava, ele foi suspenso porque ele foi prepotente, porque ele foi arrogante, porque ele foi mal educado. E isso, essa má educação, essa arrogância, essa prepotência, fizeram com que o Gabigol fosse suspenso por um bom período. E dentro do clube. Não jogasse no Flamengo, não pudesse nem trabalhar para o Flamengo. E ainda pode ser suspenso. E paga o seu salário. Então, assim, e aí, depois de tudo isso, como ele foi recebido no Flamengo? Aplausos, todo mundo aplaudindo a chegada do Gabigol. Puxa vida, um injustiçado. Ele não foi injustiçado. Ele só fez uma grande bobagem e acabou punido por isso. E essa punição pode, inclusive, não ter terminado. Então, o que eu estou querendo mostrar com esse episódio da punição depois da questão do doping é que, assim, mesmo quando ele faz bobagem, ele é recebido sempre de braços abertos como um grande ídolo por todos os absurdos serviços que já prestou ao Flamengo, porque isso ninguém discute, né? Basta olhar a história dele, a trajetória dele. Ele é enorme na história do Flamengo e sempre será, independentemente do que ele faça daqui para frente. Porém, é preciso, porque ele é ainda jogador do Flamengo. O Flamengo ainda paga um salário para ele. Ele é uma peça com a qual qualquer treinador vai contar pela qualidade que ele tem. Sim. Então, se ele tem todos esses ingredientes, evidentemente, você não pode deixar que o cara faça o que ele bem entender e não jogue, e seja suspenso e haja como tem agido. Eu acho que é por isso que o sentimento assim, de traição não é só por parte do torcedor. Eu acho que o clube, no geral, depois de tudo que fez... mas o clube não pode reclamar. Não pode, então. Porque o clube até porque foi absolutamente conivente. Até porque a primeira, vamos dizer assim, que a última antes da camisa foi feita dentro do clube. Isso é um negócio que também mostra como do que doping, você está falando. Porque assim, num clube que se preze, pô, se eu sou gerente de futebol, eu sei da gravidade. Ô, meu parceirinho, vamos? Mas o clube tinha que defendê-lo também. Não, tinha que defendê-lo, mas ali no dia a dia ele não poderia dar esse chiliquinho e ninguém falar nada. Essa é a questão. Tem razão. O clube também, e é uma questão do Flamengo já há muito tempo. É um Flamengo que a gente fala de troca de treinador, mas os treinadores que foram melhores foram os que você deu a chave do CT e pronto. O Flamengo não é um clube que tem projeto esportivo, que tem processos muito bem claros. Quem que manda ali acima da tríade ali? Do Landim, do Braz e do Spindle. Quem que faz a comunicação? Quem está no dia a dia vendo isso? Quem tá conversando com o treinador? Pô, esse cara tá treinando num ritmo forte, esse não tá. Então o Flamengo tem essa lacuna há muito tempo. Com o Tite, que é uma comissão grande, com jogadores, com auxiliares, cada um tem uma característica que isso acaba passando batido. Mas não dá para você pedir pro Clebinho, com o Gabigol dando chilique, ô Clebinho, vai lá cuidar do Gabigol. Não deveria em nenhum contexto profissional e assim, não precisava disso. Mas eu acho que o clube, quando isso acontece dentro de casa... Eu acho que isso, infelizmente... E aí você passa pano, você passa a mão na cabeça, aplaude, como o Jean falou... E aí, depois de 2 semanas, o mano vai lá e, de novo, faz caca. É que o Gabigol, mais jovem, não foi, digamos assim, respeitoso do jeito que era necessário em 2 clubes muito grandes da Europa, no Benfica e na Inter, né? Mas
Isso é muito uma coisa Não, que ainda pertence ao futebol brasileiro. Porque o cara sai daqui, o cara não respeita um gigante aqui, cheio de história, torcida, não sei o quê. Aí o cara vai jogar no Celta de Vigo, ele não faz as mesmas coisas. O cara vai jogar, com todo respeito, o Bristol, ele não faz as mesmas coisas. A gente pode ir até além. Não, mas as a gente pode falar de matérias formação da de atletas Gazeta no Brasil. Sobre o Gabigol as matérias, exato. Isso, O Gabigol tinha essa postura e esse era um problema na Inter, pelo menos eu sei que era um problema, porque assim... E foi recebido como se fosse o novo Ronaldo no aeroporto, matérias. eu lembro quando ele foi contratado. Porque, cara, assim, ninguém discute a qualidade dele, né? Você pode achar que ele é... Não, assim, eu acho que você pode discutir a qualidade dele para discutir em que patamar, em que nível ele tá. É assim, agora, se você olhar para o Gabigol e dizer que ele não está entre os melhores jogadores do atual futebol brasileiro, eu não consigo discutir, cara. Eu acho que ele está entre os melhores. Entre quantos? Quantos o quê? Quantos? Vai, top 10 jogadores? Acho que não tá. Se ele tivesse um comportamento... Não, tô falando tecnicamente. Tecnicamente. O melhor top 10? Não. Quem você coloca à frente do Gabigol? De atacante? Só no Flamengo tem um monte. Tecnicamente. Gaveta, Dela Cruz. Gerson. Tecnicamente são melhores jogadores que o Gabriel. O Gabriel é um jogador que ele tem algumas coisas muito boas, né? Que é o time para atacar espaço. Ele é um jogador canhoto que a perna direita dele não existe. Mas ele Só que ele é um cara iluminado, isso é ponto. Não, tudo bem, mas... Ponto. Mas, tecnicamente, eu não acho ele um jogador. Entendeu? Eu acho ele decisivo, ele se coloca bem, ele ataca bem o espaço, quando ele tá bem, ele é muito confiante, tem uma personalidade muito forte. Não tô falando que é ruim, mas eu acho que tecnicamente o próprio elenco do Flamengo tem que sim. Eu quase querendo comparar com outro jogador, mas não vou fazer. Vai? Não, deixa. Aproveita. Olha, 12h22 agora. Inteiro, o Gabigol ou o Dudu? Inteiro? Eu prefiro o Dudu. E você? É porque o Dudu... Aí eu concordo que o Dudu é mais técnico. Mas é porque o Dudu mais joga drible, como meia outras central, coisas, joga isso, como meia aberto, joga assim... Tem mais ferramentas. Em geral, tem mais ferramentas, é isso. Nossa. Mas é louco porque o tamanho dos jogadores... Bom, enfim, aí a gente começa a entrar numa outra... Mas tudo bem. Não, é que o tamanho dos jogadores... Eu já devo estar sendo cancelado. Ele é muito feito também pela... Terceiro pergunta. Quer dizer, o tamanho que um jogador, o status que um jogador atinge tem a ver, claro, com a capacidade técnica, tem a ver com onde ele joga e que títulos ele conquista, e tem a ver com o carisma, com a capacidade midiática que, nesse aspecto, aí acho que... Aí não tem páreo e não Nós é... estamos na era das retóricas. Isso não é ruim, Não estou dizendo que seja... Ainda mais num clube que nem o Flamengo. Porque assim, tinha um monte de gente que tentava diminuir o Cristiano Ronaldo pela sua capacidade midiática, pelo seu carisma, o que quer que seja, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu gosto muito do futebol do Gabigol quando ele tá bem. Não, eu também, mas acho que só todos uma nós perguntinha. gostamos, Os comportamentos do Gabigol, ele consegue jogar noutra liga com esse tipo de comportamento? Não, lógico que não. Já tá preocupado. Lógico que não. Só aqui, né? Consegue. Então, aí eu pergunto pra vocês, pra gente encerrar o assunto do Flamengo e falar do Corinthians. Também não tá fácil lá, até por outros aspectos. Tá bem menos fácil, não é? Inclusive, que a gente tá falando do Flamengo. Que é uma outra realidade. Outro nível de dificuldade. Isso. Hoje é só lenha. Agora, toda essa análise que a gente fez do Gabigol, o que é o tiro no pé para essa diretoria? Renovar ou não renovar? Aí depende. Se o Flamengo jogar bem e ganhar campeonato sem o Gabigol, pode liberar. Agora eu acho que se o Flamengo fizer mais uma temporada sem ganhar campeonatos, sem um desempenho capaz de convencer o torcedor, se o Gabigol sai, vamos dar um exemplo, no meio do ano e joga bem em outro clube, é ruim para a diretoria. Eu penso diferente do Calçado. Mas a diretoria não consegue prever o futuro. A diretoria já não queria. Você quer saber o que eu faria? Só esqueceu de uma coisa. Só uma coisa. O que eu faria? No momento que o jogador veste a camisa de outro clube, eu não acho que tem que ter vingança, eu não acho que o jogador é canalha, eu não acho que o jogador é canalha, nada disso, mas eu mando embora. Acabou. Pra mim acabou. Pra mim já tinha ido. Tá? Porque a camisa, pra mim, tem um simbolismo do sagrado enorme. E aí, é simples, você vai lá ver o que tem no contrato, né? Porque é a camisa de um outro patrocinador, de um outro fornecedor de material esportivo, né? O jogador recebe direito de imagem, etc. Isso precisa acabar. Porque isso vai acontecer mais vezes aqui. Isso vai acontecer mais vezes. Então, isso é o que eu faria. Mas você me perguntou qual é o impacto do Gabigol na eleição. Eu falei, se o Flamengo for campeão, ou jogar bem, etc., sem ele, nenhum. Nenhum. Então, mas agora, se ele sai e joga bem em outro clube,
Quer dizer, E eu acho que a diretoria tem um pouco de medo disso. Um pouco, pelo menos. Não, mas Deve ser muito, um pouquinho tem. sua confiança é extrema, mesmo ele tendo vestido a camisa do Corinthians. Quer dizer, isso significa que ele pode fazer qualquer coisa. Só tem um cara que era indestrutível, tem a imagem indestrutível. Ele tentou se afundar e não conseguiu. Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno fez um monte de coisa para acabar com a imagem dele. E nada colava nele. Nada cola. Ele é um fenômeno. Ele de carisma. E dentro de campo, não vamos nem como falar. Ele com outro nível de jogador. Ele com 105 quilos no Corinthians fazia coisas no Corinthians, né? Mas tem um outro ponto, Birner, que é o seguinte: o Flamengo tem dinheiro. Gabigol vai, vem outro. Vem outro. Vem outro e que... Ele é o maior jogador da era... Não, mas Birner, de botar a camisa... Isso já, você tá ali, então eu concordo com você. Então mas... ele pode sair amanhã, ele botar a camisa amanhã do Palmeiras o que eu disse e tá tudo bem. Não, mas não, o que você está dizendo é que você não está acreditando no impacto disso pro torcedor. E assim, para mim a diretoria já não queria. Eu vou te falar, de uma maneira geral, o Gabigol resolveu um problema para a diretoria. Tava muito claro, toda vez que você perguntava, os caras davam um migué. Por quê? Porque já devia ter substâncias do dia a dia, porque assim, o que a gente tá vendo é o que vazou. O que tem no dia a dia, pra um cara fazer o que ele fez, colocar outra camisa, eu concordo com você, mano, camisa de time é um negócio que... Cara, eu não ponho nem em churrasco, mas tem um monte de camisa. Tem outra coisa, Renato, que assim, o Gabigol se mete em tanta enrascada que hoje... Ninguém pode renovar um contrato com o Gabigol, a não ser que você coloque uma cláusula ali. Sim. Em caso de condenação, porque ele pode ser condenado pelo doping, ele pode ficar um ano fora, ele pode ficar 2 anos fora. Antes de dar 4 anos de contrato pra ele. Claro, ninguém vai contratar antes de saber Mas ele disso. vai sair grandão ainda. Futebol brasileiro... Não, 3 gols de mata-mata de Libertadores contra o Deportivo Pereira apaga quase tudo hoje em dia. É claro que ele vai sair grandão, ele pode sair grandão, e é claro que em 3 ou 4 gols mudam tudo, mas hoje é uma questão burocrática até. Ninguém, evidentemente, vai fazer um negócio com o Gabigol antes de saber qual vai ser a liberação que ele vai ter para jogar futebol. Quando isso vai acontecer? Estamos otimistas porque em outubro, novembro ele deve ser liberado. Legal. Mas você não pode decidir sobre a renovação de contrato do Gabigol. É um novo julgamento, nesse momento. Pode ir para 4. É um novo julgamento. Exatamente. Então, assim, ele se colocou num ponto, ele se colocou numa situação que a renovação do contrato dele não deveria nem ser discutida nesse momento, porque você não sabe se ele é um jogador que vai estar à disposição do mercado no final do ano ou não. E se ele for suspenso, a grande loucura vai ser pagar o que ele pede para um jogador parado. Você não sabe o que... Essa é outra questão. Eu sei que o William quer... Se ele ficar 1 ano parado... Quer virar o assunto, vou nem falar em 2 anos. Se ele ficar 1 ano parado, mas seguinte, cara, você não sabe quem volta. Ninguém sabe quem volta. Antes dessas duas polêmicas, ele valia X pro Flamengo. Agora não pode falar a mesma coisa. Não, alguém de fora pode pagar a mesma coisa? Até porque mas ele vai aceitar ganhar. O nível de jogo ele vai ser escudo de outra diretoria. Ele vai sair queimado com essa, mas ele vai ser a resposta para algum clube que está em tensão. Qualquer clube que ele for no Brasil, chega com o aeroporto lotado, CT lotado, não sei o que, etc. Como um semideus. Qualquer clube. Qualquer um. Alguns. Não, acho que no Palmeiras talvez não. Tem alguns aí, viu, Lenício, nessa oportunidade. Bom, por falar em Gabigol, vamos falar do Corinthians. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo vence aí o Amazonas por 1-0, os 2 placares iguais, né, nos 2 jogos ida e volta, avança de fase e agora espera o seu, vamos dizer, adversário aí na próxima fase. Lembrando que ainda tem 3 jogos ainda, né, para completar todos os jogos, os 3 jogos adiados, que é em relação ao time do Sul, né, Juventude e Internacional, Grêmio e mais um time aí. E tem mais um jogo aí, que foi, se não acho que é Atlético Paranaense e um time do Sul. Então são 3 jogos adiados. Então aquilo, falando sobre a atuação do Flamengo, né, eu vou ser bem rápido aqui, bem breve, rápido. O Flamengo, eu concordo com o Vitor Sérgio Rodrigues aí. O Flamengo, hoje, ele é igual um jogo de tabuleiro. Joga, tira uma carta, avança 2 casas. Tira uma carta, avança 3. Tira a próxima carta, que é em comparação com o jogo, né? Retorna 10 casas atrás. Isso é o Flamengo em 2024, né? Na era Tite. Quando tu pensa que o Flamengo vai embalar, não embala, retorna.
quando o Flamengo tá jogando 2, 3, 4 jogos mal, né? Aí no próximo jogo no Flamengo, jogo difícil, será que o Flamengo é favorito ou não? Vai lá e o Flamengo vence. Nos momentos mais difíceis do Flamengo, o Flamengo, vamos dizer assim, né, no momento mais delicado e que poderia sim gerar crise gigantesca no Flamengo, o Flamengo lá ganhou o jogo e jogou bem e convenceu. E no jogo teoricamente fácil, diante do Amazonas, que é o time recém-criado, né? Vai fazer 5 anos, tá fazendo 5 anos hoje, né? No dia que eu tô gravando esse vídeo, nessa quinta-feira. Tu pensa que o Flamengo vai jogar mal, pega um adversário difícil, o Flamengo joga, vence e convence. Então é difícil entender essa oscilação que o Flamengo vem tendo no Brasileirão, Carioca, ou melhor dizendo, né, treinado pelo Tite. Porque aquilo, se o Flamengo continuar com essa oscilação, é complicado. O Flamengo escolhe jogo, quando tiver adversário mais difícil, o Flamengo vai jogar melhor. Será? Nem toda vez, nem todo jogo o Flamengo vai conseguir desempenhar um bom futebol. Vai pegar um Palmeiras, vai pegar um Galo, vai pegar um Atlético Paranaense, que é um time chato de se jogar. Será que o Flamengo consegue repetir o mesmo desempenho? Contra o Palmeiras, podemos dizer que sim, jogou bem. Contra o Corinthians, jogou bem. Entendeu? Mas são outros fatores, cada jogo é uma história diferente. Então aquilo, tem que tomar cuidado, o Tite tem que organizar isso, e o Gerson ajudando o Varela na marcação não dá. O Gerson, ele não é um jogador que gosta de voltar para marcar, né? Essa situação do Luiz Araújo era melhor. O Varela passou mal hoje com o Serafim. O Gerson voltando para marcar, esquece, não dá.